E hoje eu quero falar um pouco sobre quais são os benefícios do homem frear o instinto sexual. E isso é uma coisa que traz muita frustração e sofrimento, porque o camarada fica sempre nessa manipulação, nesse joguinho de transformar os instintos sexuais no centro de formação da alma humana. Toda a base da personalidade humana se volta para o ato sexual. Isso direciona o olhar do homem para as coisas baixas, para o umbigo. Ele vira o centro do mundo. Ele vira egocêntrico, desesperado por atenção. E como ele mira só o chão, só as coisas perecíveis, ele vai viver ciscando. Isso vai impedir com que ele desenvolva um olhar para o alto, um olhar para o que não é transitório. Isso vai minar até mesmo a produtividade dele. Ele se torna um sujeito mesquinho, um sujeito preguiçoso, porque ele só faz as coisas visando o benefício próprio. E esse é um movimento muito comum na pornografia, no qual o sujeito ele fica tão desesperado nessa busca por prazer que ele fica incapaz de condicionar a vontade dele para mirar algo maior. Tá entendendo? Então, nesse contexto, é muito comum o camarada me dizer que está fazendo jiu-jitsu, que está indo na igreja, que está lendo bons livros, mas que essa angústia, esse vazio no peito não some, porque ele está fazendo aquilo com base na validação externa. Ele não está fazendo aquilo para caminhar no caminho estreito, caminho reto das virtudes, não. Tá entendendo? Ele está fazendo aquilo para sair bonito na foto. Ele está fazendo aquilo apenas para criar uma casca exterior de força. Só que tem o seguinte, a força e a coragem, elas são virtudes que não tem como temular isso. Tá entendendo? Porque, no nível fundamental, a natureza anseia pela verdade, tal qual o coração do homem. O coração do homem também anseia pela verdade. Santo Agostinho falava isso. E o movimento contrário é verdade. Quando o homem começa a fazer as coisas movido apenas pela disciplina, ele começa a colecionar diversos carimbos mentais atestando que ele tem valor. E ao longo do tempo ele vai solidificando essa personalidade, porque ele vai ser movido pela rotina, ele vai ser movido pela disciplina e não pela motivação, e não por essa necessidade de parecer, de agradar, porque a confiança ela é uma virtude material. Tá entendendo? Tu não consegue quantificar isso, tu não consegue tocar a- materialmente a confiança. A confiança, ela parte de uma personalidade madura. E tu quer um exemplo de confiança? Os santos da igreja. Se só uma imagem de Cristo já evoca essa presença, essa confiança, esse porto seguro, imagina estar na presença dele. Imagina estar na presença de algum santo. Porque justamente isso, uma personalidade madura, ela evoca confiança. São pessoas nas quais tu quer estar próximo, porque tu sabe que no momento de dificuldade tu vai poder contar com ela. E é por isso que os homens vivem se provocando. Cara, eu trabalhei numa obra já. Trabalhei em obra, eu trabalhei em oficina, e é provocação o tempo inteiro, nesses ambientes masculinos. Porque o movimento é o seguinte, eles querem te testar, para ver se eles vão poder contar contigo no momento de dificuldade. E o homem faz isso de forma natural, de forma inata. Tá entendendo? Então ele vai ficar testando continuamente para se der alguma merda, a gente sabe que pode confiar no sujeito. E é o seguinte, quando tu começa a fazer as coisas, quando tu começa a treinar, quando tu começa a comer mais frutas, a beber água, acordar no horário certo, quando tu começa a honrar com os compromissos, com a palavra, tu vai te tornar uma pessoa mais interessante, mesmo não querendo. Por quê? Porque tu tá agindo conforme o senso do dever. Tu não tá fazendo isso para provar algo para outra pessoa, porque se a gente pegar num contexto de mortalidade, se tu basear tuas ações querendo agradar outra pessoa, tu vai estar jogando a tua energia em algo perecível, porque vai ser meio viajado isso aqui, mas faz sentido. Porque o que outra pessoa é matéria, é carne. A carne apodrece, o tempo apodrece a matéria, entendeu? Só que se tu fizer as coisas com base apenas no teu ímpeto, na tua vontade, tu vai estar construindo algo para a eternidade. Vai estar construindo algo para a eternidade. Esse é o conceito de santidade.
Por isso que os santos são personalidades maduras. E a gente tem que imitá-los. Tem que imitá-los. Porque eles se tornaram santos através desses pequenos atos cotidianos. Tem uma santa que eu gosto muito, é a Santa Teresinha do Menino Jesus. Inclusive tem a biografia dela aqui, é muito boa. Ela honrava a Deus, ela se santificava através das pequenas ações diárias. Ela não fazia nada espetacular, tá entendendo? E isso vai de encontro a essas porra dessas páginas aí que vocês acham no Instagram de masculinidade, que fica vomitando um monte de regrinhas, um monte de besteirinha. E você fica o dia inteiro nessa porra de celular e fica maluco. Aí fica com esse checklist imaginário de ações que vocês têm que tomar para ser mais masculino. Então vocês acabam agindo por interesse. Isso vira uma máscara. É uma coisa frágil. Ou qualquer vento, qualquer chuvinha já destrói esse castelo de barro. Tá entendendo? E essa confiança, ela não vai partir de massa muscular, não vai partir de jiu-jitsu, de falar bonito. Essa confiança parte do coração. Porque é o seguinte, o camarada que vai fazer uma academia apenas preocupado em pegar a mulher, ele vira uma casca vazia. Porque ele vai construir uma fortaleza muscular, porém o cerne, o coração dele vai ser de barro. Vai ser uma coisa perecível, porque novamente eu tô condicionando a minha aprovação na carne, no próximo. Tá entendendo? E o movimento contrário é verdadeiro. Quando tu faz as coisas apenas pelo hábito, apenas pela disciplina, sem questionar, porque a gente escuta a voz, o chamado a gente só executa. A gente não pode ficar questionando. Porque esse é um movimento muito interessante, porque o homem é um bicho muito engraçado. Porque se ele tem alguma crença, algum pensamento limitante, ele dá uma atenção especial para aquilo. Por exemplo, se ele está tendo pensamentos recorrentes de que é um fracasso, ele joga luz sobre aquilo e dá uma importância fenomenal, certo? E agora, quando é para fazer uma ação simples, quando é para levantar a bunda na cadeira e ir para academia, ele não vai, tá entendendo? Porque, novamente, ele tá escutando aquela voz da consciência dizendo: hoje não, hoje eu vou ver um filminho, sabe? Ou seja, ele só faz as coisas quando tem um holofote sobre ele. Ele não consegue fazer as coisas nas sombras. Ele não consegue fazer as coisas na calada da noite, na penumbra. Cristo orava nas madrugadas. Era esse horário que ele tirava para orar, para ter essa conexão com o Pai, com Deus. Então o homem ele tem que se colocar nesse lugar de sombra também, de fazer as coisas não buscando o palco, mas buscando a santidade anterior. E coragem é uma coisa que não adianta. Não adianta, ela não pode ser emulada. Tu pode bradar que é coragem, que é forte, que é isso, que é aquilo. Não adianta, é só uma casca vazia, nós sabemos. E é importante também não confundir coragem com combatividade. Combatividade é aquele ato de ser reativo, sabe? Muitas vezes a gente vê o homem batendo boca e acha que ele é corajoso. Não, ele é reativo. Por quê? Porque ele foi cutucado, tal qual uma fera, ele quer reagir com impulso. Então ele não age com base na razão, ele age com base na emoção, tal qual uma fera assustadinha. Tá entendendo? E assim, eu comecei esse vídeo falando sobre a questão sexual, certo? E quando um homem ele toma todas essas ações, automaticamente ele vira um cara interessante. Porque ele está cuidando da saúde, ele está cuidando da espiritualidade, ele está cuidando do intelecto. Provavelmente esse cara começou a fazer mais grana, mais dinheiro, ele tem mais tempo livre, sabe? Ele é uma pessoa mais organizada e, cara, ele vai atrair atenção das mulheres. Só que tu vai estar num estado de flow tão bonito, num estado nesse estado de busca pela santidade, que tu vai poder escolher. Mas eu não digo escolher com base na carne. Ah, eu vou escolher a mulher mais gostosa, não, cara. Tu vai conseguir identificar qual mulher que tem a personalidade mais parecida com a tua. Vai ser aquela pessoa que vai vir pra somar. Porque às vezes o cara tá tão na merda, a vida dele tá desregulada, desgovernada, ele tá com o nome sujo, ele mora num lugar ruim, ele não tem uma inclinação pro trabalho, é preguiçoso, não cuida do corpo, ele quer uma mulher, sabe?
Então, qual que é o movimento? Ele vai ser um espelho que só vai refletir aquilo que está no coração dele. É por isso que vocês nunca vão ver eu falar mal de mulher nos meus conteúdos. Porque o tipo de mulher que o sujeito atrai é um reflexo do que está no coração dele. Se ele só atrai mulher promíscua, mulher mimada, mulher desrespeitosa, é porque ele não é um homem pleno, completo, de fato. Então, a personalidade dele só vai atrair esse tipo de mulher. Tá entendendo? E é um movimento muito bonito quando tu tira esse desespero sexual. Porque tu volta a ser romântico. Tu volta a enxergar beleza na mulher, tu volta a enxergar doçura. Isso é um movimento maravilhoso. Quando eu conheci a minha última namorada, a última coisa que eu pensei foi em sexo. E, cara, isso é maravilhoso. Só de pensar eu já acho lindo isso. Porque quando eu olhei ela, eu me apaixonei de cara. Assim, ó, eu coloquei o olho nela e algo me dizia, é essa. Essa aí tu vai casar. Eu só olhei os olhos dela, assim, eu fiquei maravilhado. Fiquei feliz. Eu fiquei feliz dela estar na minha presença. O movimento no meu coração que veio era de felicidade. Eu tava feliz por ela estar no ambiente. E essa felicidade se traduz em paz, me sentir em paz. Eu queria estar na presença dela, não só isso. Eu queria escutar a voz dela, como é que era o tom de voz, eu queria fazer ela rir, eu queria ver como é que era o sorriso dela. Então, na minha cabeça, no primeiro momento, veio uma série de questões e preocupações que em nenhum momento passaram pela questão sexual. É claro que no nível subconsciente tem um desejo, tá entendendo? Só que esse desejo, ele não é ele não é sanado pensando na questão sexual, certo? Porque tu quer conhecer a alma da pessoa primeiramente. Tu quer ter acesso a isso, tá entendendo? Porque tu não tá desesperado, certo? Tanto que, porra, demorou um mês até a gente sair e se envolver pela primeira vez. Porque foi algo construindo aos poucos, foi uma descoberta gradual, tá entendendo? E é um movimento contrário, ocorre com a pornografia e isso acaba, cara, é de coração isso destrói a percepção de você sobre o mundo. Isso polui o imaginário de uma forma que chega a tal ponto que não é mais possível recuperar isso. Porque vocês deixam de enxergar a alma da pessoa que está na frente e enxergam apenas um pedaço de carne. E vocês ficam desesperados por isso. É que nem um cachorro babando na vitrine de uma loja. Você não consegue enxergar uma pessoa. Você não consegue ter a dignidade de enxergar uma pessoa. Um desespero por pegar mulher, esse desespero por criar tensão sexual. Isso destrói qualquer tipo de relação. Só que vocês acham isso normal e não acordam para essa realidade, meu cara. Então é o seguinte, o primeiro movimento é esse, é condicionar a tua mente a olhar para o alto, a aspirar o alto. Isso vai te tornar uma pessoa mais interessante, de fato. Porque tu não vai precisar emular a coragem vai vir no teu coração e tu vai ser uma pessoa mais interessante. Certo? Boris, meu caro, e esse movimento acontece. O que tu sente influencia aquilo que tu constrói. E é o seguinte, a terapia que eu ofereço não é sobre cura, é sobre construção da consciência. E eu trabalho com homens que buscam fazer da mente uma aliada, seja na rotina, nos negócios ou no relacionamento. Clica no link que está aqui na descrição que eu te explico pessoalmente como funciona. Os